A lua cheia do dia 11 de junho ocorre no signo de Sagitário, mas antes do dia 11, a partir do dia 6 até o dia 13, está cheio de coisas fortes a considerar. E essa lua cheia tem pano para manga, atenção mesmo, vem cá entender no céu que te acontece. Mercúrio e Vênus formam vários aspectos antes de acontecer com exatidão a lua cheia de Sagitário. Isso sem contar que Mercúrio também ingressa no signo de Câncer, bem no dia 8, signo este regido pela lua. E daí, Carlos, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque se temos uma lua cheia, quer dizer, a lua está muito preponderante durante esses dias e por vários dias à frente. E se temos fatores transitando por um signo que é regido pela Lua, isso multiplica a intensidade e multiplica a zona de repercussão. Afinal de contas, não é só Mercúrio que, ao ingressar no dia 8 em Câncer, ganha essa regência lunar. O próprio Júpiter, que terá feito seu ingresso no dia 9 e ali terá a sua exaltação, ponto em que ele fica com todos os seus atributos muito evidentes, e a Lua, então, governando Júpiter, governando Mercúrio, a Lua em Sagitário, signo governado por Júpiter, que está em Câncer, signo governado pela Lua, na chamada recepção mútua, em que os fatores nessas condições praticamente dialogam como se tivessem uma quase conjunção, digamos assim. Se harmonizam até quando sob alguns aspectos mais difíceis e incrementam muitos atributos particulares de cada um desses fatores. A Lua com relação a abrigo, nutrição, movimento, transitoriedade, os estados emocionais, as figuras femininas, Júpiter, a benevolência, as relações internacionais, as leis, as longas jornadas, buscas por alargar os horizontes através de estudos em vias filosóficas, em vias acadêmicas gerais ou por vias religiosas, através de sistemas de crença. Isso significa que há uma conversa muito forte entre esses parâmetros todos, envolvendo migrações e imigrações, trânsitos de grandes contingentes de um ponto a outro, comércio e relações exteriores já citados, e no caso de Mercúrio, uma comunicação mais intimista, vindo mais à tona, trazendo muitas informações importantes do passado de grupos inteiros, de países inteiros, a parte histórica da formação de nações, com muitos assuntos de alta relevância contemporânea, sendo melhor compreendidos através do estudo daquelas raízes que geraram tais condições. Embora essa lua cheia sagitariana forme um bom aspecto com o planeta Marte, que transita em Leão, e essa condição possibilita muitos avanços em áreas pioneiras, em ações criativas, criadoras, capazes de impulsionar os ânimos ante um futuro próspero, promissor. Estamos falando dessa fase inicial de 6 a 13, que é um tanto quanto conturbada. Nessa fase inicial, que corresponde aos primeiros 7 dias de um período que tem sua zona de repercussão por 14 dias, que é a zona de ação da lua cheia, Mercúrio forma uma muito desejável conjunção com o Júpiter. Eu gosto até de perguntar se as pessoas estão bem com o gringolês. Está bem seu gringolês durante essa fase? Que é muito importante a gente ter um diálogo com os mais diversos idiomas. Tanto isso falando literalmente, né, com inglês, francês, português, japonês, chinês, tanto faz ter a diversidade de idiomas, quanto no sentido de idiomas, entre aspas, em que os sentidos das palavras, as construções de frases, podem ter mais de um significado dependendo do contexto. Agora, é claro, essa conjunção é muito importante para o diálogo internacional, que inclui os diálogos entre os políticos, as lideranças mundiais. Mas, junto com isso, tem aspecto tenso a beça de 6 a 13. Mercúrio em quadratura com Netuno, Vênus faz quadratura com Plutão, e Mercúrio em quadratura com Saturno. O que quer dizer que nessa primeira etapa do período, as comunicações, os acordos estão bastante nebulosos, falseados, atrasados,
paranoicos, rancorosos, difíceis de chegar ao meio termo, penosos de levar adiante. É preciso ter muita paciência e muita calma para analisar direitinho documentos a assinar, muitas declarações dadas por líderes ou por pessoas de alguma representatividade podem ter que voltar atrás durante esses períodos. Afinal de contas, nós estamos falando de Mercúrio que está transitando em Câncer, mas em aspecto difícil, com dois fatores, Netuno e Saturno, que transitam agora no signo de Áries. Então, muitas declarações impulsivas, motivadas por um desejo de imposição ou de competitividade, somada àquela atitude canceriana de defesa e muito emotiva, pode gerar exatamente esse tipo de efeito. Sair dizendo alguma coisa mais impulsiva, como uma crítica mais dura, mais violenta, e se ver obrigado a recuar, porque a coisa não era exatamente como se pensou. E somando-se aí a quadratura que Vênus vem formando com Plutão, e que já no dia 11 já está bem mais fraquinha, mas entre 6 e 11 o bicho está pegando para os relacionamentos, para os pactos, para os acordos, para os investimentos financeiros. Se de 3 a 7 de junho isso estava bom, olha aí o outro vídeo, pelo menos de 7 a 11 dá um tempinho aí, dá uma calma com os investimentos financeiros de maior vulto. A gente pode ver notícias de bolsas de valores dando uma despencada de novo, notícias que correm por aí de crimes passionais, rombos e desfalques, tudo pela quadratura Vênus-Plutão. Vênus em Touro. Essa fase já vai meio que preparando as tensões que vem vindo entre 14 e 18. O tal vídeo que está chegando aqui no canal. Porém, pelo menos do dia 11 para frente, e apesar dos pontos muito críticos de fato que estão vindo na segunda quinzena de junho, há muita preponderância no desenvolvimento e de maior desempenho para a produção de alimentos, sobretudo se forem leite e seus derivados, ou produtos provenientes do mar, para navegação. É justamente num ponto de ativação tal como este, que os potenciais ligados a um trânsito muito longo começam a se expressar mais materialmente. E temos aí uma chance muito boa de maior diálogo interreligioso, de maior busca de compreensão. Não sem, obviamente, pontos de confronto, pontos de conflito das ideias dissidentes dentro de um mesmo grupo que podem atrapalhar o diálogo entre aqueles que querem se harmonizar de religiões e sistemas de pensamento diferentes. Mesmo assim, a gente pode ver uma onda de melhoria dentro desse campo. Movimentos inteiros que podem ter seu primeiro contato, seu primeiro passo sendo dado nesses 14 dias à frente. E não se esqueçam que ainda tem aquele outro vídeo sobre Júpiter, só que é o da quadratura que ele forma com Saturno. Esse aspecto é complicado, mas eu vou deixar que vocês assistam esse vídeo em vez de falar todo ele aqui, porque ele fala da quadratura com Saturno e com Netuno também. A lua cheia ocorre no grau exato em que Ptolomeu atribuiria ao chamado termo de Saturno. Para outro astrólogo antigo, Doroteu de Sidon, estaria bem no finzinho do termo de Mercúrio, mas ainda na face de Saturno, a face que tem uma equivalência por causa da quantidade de graus, são 10, aos decanatos, mas não é a mesma coisa. Havendo essa preponderância saturnina, tanto pelos aspectos formados bem no início da lua cheia, quanto pela própria posição em termo e face, a gente pode aventar a hipótese de que será um período de muito esforço, de dureza. Recompensa muito mais pelo esforço do que por algum tipo de graça ou gratificação, pelo menos os próximos 14 dias. E muita gente, apesar de ser uma lua em Sagitário, que é sempre tão feliz, muita gente pode andar meio que na retranca, com algum rancor, alguma mágoa, ou muitas barreiras de proteção, evitando que haja um fluxo financeiro, social, amoroso, tão livre quanto os dias que vem depois ou ainda os que vieram antes. Ah, você então ficou com uma curiosidade sobre o que eu falei aqui, sobre termo e face. Pois é, isso faz parte da disciplina Dignidades Planetárias, que é uma parte da nossa formação na escola, e é de fato uma parte da formação astrológica em si, que mexe com tudo aquilo que é tradicional na astrologia, antigo e medieval. Isso está nos nossos cursos, para você aprender à vontade, com toda a dedicação deste aqui que vos fala, e também pode ser discutido nos nossos grupos de aprendizagem e na produção de conhecimento do nosso Astrolab, nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento.
Já viu como é que é? Vem cá em carlosholanda.com.br, conhece aí, vem cá com a gente. Um beijo, até mais.